Noite, tudo bem com vocês? Começando hoje aí nossa primeira live do ano, deixar o pessoal entrar aqui. A live tá acontecendo ao vivo aqui no Instagram. Assim que eu terminar, ela vai ser postada lá no YouTube, tá bom? No YouTube, então, eu não tô ao vivo, mas a live vai ser postada lá daqui a pouco. O pessoal tá entrando aí, boa noite, feliz ano novo, o pessoal que tá entrando, Juliana, João, Larissa. Me falem, vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Que aí, vocês me dando um feedback aí, eu já vou começar. Primeira live do ano, se vocês já repararam aí, a gente já colocou a agenda dia de janeiro, tá? Então, oi Cida, feliz ano novo. Então, tá aqui para janeiro, a gente tá com a nossa programação aí toda fechada. No finalzinho já vou falar dos próximos meses que eu vou ter programação aí pra gente poder estar junto também. O pessoal que tá me ouvindo, vocês estão me vendo bem, me ouvindo direitinho? Hoje fiz uma coisa rebelde, gente, tô sem fone hoje. Hoje eu decidi que eu não ia usar fone, não. Mas se eu precisar, eu coloco, sem problema. Tá tudo ok, beleza, vamos começar. Olha só, quero começar, né, quero falar de um tema hoje com vocês, que é um tema importante, a gente fala pouco sobre isso. Na graduação, praticamente, eu acho que você nem estuda isso, pelo menos eu não estudei isso na minha graduação. Mas é uma coisa que acontece com muitas pessoas e a gente sabe que é a síndrome do impostor. Já até falei sobre isso ano passado, né? Fiquei até pensando, pô, já fiz uma live ano passado sobre isso, vou fazer outra live sobre isso, o que eu posso trazer talvez até de diferente para a gente poder estar conversando. A questão é, a gente está começando o ano e normalmente a gente começa anos fazendo planos, não é verdade? Planos do que a gente quer, quais são as nossas metas, quais são os nossos objetivos, o que eu quero ajeitar nesse ano, como que eu quero que esse ano seja. Tem pessoas que usam cores diferentes para passar o ano, desejando coisas específicas, né? E chega o ano e às vezes, né? Quantas vezes a gente entrou ano e saiu de ano, que as nossas metas é isso, né? A gente chega em 2024 com a meta de 2014 ainda que a gente não pagou. Isso é uma realidade, a gente sabe disso. Uma das coisas que pode acontecer, eu acho que por isso que é legal a gente começar o nosso ano falando sobre isso, é a questão da síndrome do impostor. A síndrome do impostor não é um transtorno mental, ok? Você não vai achar ali no CID. Talvez daqui a algum tempo, né, a gente sabe que essas coisas evoluem depois, elas entram no CID e no DSM, mas a síndrome do impostor ela não é considerada um transtorno, ela é considerada um padrão, vamos colocar assim, um padrão de quê? Basicamente, o cerne na síndrome do impostor é uma dúvida constante que a pessoa tem das suas habilidades. Então, ela não tem certeza se ela sabe o que ela está fazendo ou não. Então, ela duvida da capacidade dela. E ela acaba tendo um medo quase que persistente que em algum momento alguém descubra que ela não saiba nada. Ou seja, pessoas que têm a síndrome do impostor são pessoas que tendem a terem medo de serem desmascaradas. Elas se sentem como fraudes. Então elas acham que elas estão ali, mas elas não deveriam estar ali. Vou te dar alguns exemplos disso aqui. Olha só, o que é uma fraude? É uma fake news. O que é uma fake news? Vou dar um exemplo de uma fake news que a gente viu na pandemia. Logo que começou o Covid, não sei se vocês viram isso, mas logo que começou o Covid em 2020, uma das notícias que foi espalhada nos Estados Unidos é que detergente matava Covid. Então as pessoas começaram a fazer o quê? Beber detergente. Não, detergente não matava Covid, mas provavelmente levou essas pessoas para algum grau de intoxicação. Isso é uma fake news, isso é uma mentira, isso é uma fraude, ok? Acho que a gente não tem muita dúvida quando a gente fala sobre isso, né? A fraude olha só, eu não tenho capacidade para estar ali, eu tô. Não sei se vocês acompanharam, gente, o Brasil, ele é grande, né? Ele é extenso. Esses dias eu vi uma notícia, comentaram comigo, depois eu fui ler, uma advogada no Goiás, que ela estava atuando como psicóloga. Uma que matou o sogro e a sogra, se eu não me engano, envenenou os dois. E aí saiu essa notícia. Olha só, imagina, a pessoa é advogada e ele estava atuando enquanto psicoterapeuta. Sabe o que o Conselho Federal de Psicologia fez com essa notícia? Eu tenho um pouco de birra com o conselho, gente.
Mas sabe qual foi a ação do conselho? Emitiu uma nota de repúdio. Nós repudiamos pessoas que não são psicólogos fingirem que são. Bom, anyway, olha só. Isso é fraude. Se amanhã eu abrisse lá no meu consultório e falasse, olha, eu sou quiropraxista, eu seria uma fraude. Por quê? Porque eu não sou. Eu não tenho preparo para isso. Eu não estudei para isso. Eu não construí um caminho para estar naquele lugar. Eu estaria, aquele lugar não me pertence. Matou o pai e o avô do namorado. Obrigada, Ailton. Então, esse é o caso do Goiás, tá? A psicóloga estava atuando sem CRP. Desculpa, né? Nem só sem CRP. A psicóloga estava atuando sem formação em psicologia, que eu acho que é um pouco mais grave que isso, né? Então, esse é o naipe. Só que eu tô te explicando o que é fraude, mas a síndrome do impostor não é uma fraude. Qual que é a diferença, então? Quando a gente fala sobre síndrome do impostor, a gente está dizendo que você deveria estar no lugar que você está, você conquistou aquele lugar, mas você acha que não. Eu lembro um caso que eu atendi, nunca esqueci disso, porque era tipo o quê? Ele novo, cara assim, 30 e poucos anos, estava trabalhando para uma empresa fora do país, ganhando em dólar, ganhando muito dinheiro. Então, sabe aquelas pessoas que ficam ricas porque o dólar consegue o emprego e o salário dele vale 5 vezes mais do que aqui? E ele constantemente falava, mas eu fico com medo deles descobrirem que eu não sei. Mas você não sabe? Não, porque esse lugar que eu tô, qualquer um pode estar. Eu não podia estar. Ela não ganhava o que ele ganhava. Olha só, por que eu não podia estar? Porque eu não tinha competência para aquilo. A síndrome do impostor aparece quando eu tenho competência, então eu estou no lugar que eu deveria estar, mas eu não acho que eu tô ali. Eu acho que em qualquer momento vão descobrir que eu não sei. E isso vai gerar uma série de ansiedades correlacionadas ao seu desempenho, né? Isso é um fato, ok? Deixa eu te dar alguns exemplos e te mostrar alguns padrões quando a gente vai falar de síndrome do impostor. Então, de novo, né? Quando a gente fala da síndrome do impostor, nós não estamos falando de um transtorno mental, mas nós estamos falando de um conjunto de comportamentos, de sentimentos, de pensamentos que vão caracterizar uma pessoa e a gente sabe que determinados padrões vão, obviamente, levar a um adoecimento ou não a longo prazo. Quais são os padrões que a gente observa em pessoas que têm síndrome do impostor? Elas têm uma dúvida crônica. Ponto 1. Elas têm uma dúvida crônica. Elas se sentem inseguras o tempo todo. A ponto delas, sei lá, tá fazendo uma escolha qual requeijão ela compra. Se ela compra o light ou o zero lactose. E ela fica ali naquela dúvida de qual dos dois ela compra um, ela vai embora e ela vai para casa pensando se ela fez a compra certa ou não. A dúvida é tão crônica que mesmo depois que a pessoa já executou a tarefa ou já fez uma escolha, ela continua questionando a escolha dela. Será que eu fiz essa escolha? Será que eu deveria ter feito isso? Será que eu não deveria ter feito isso? É normal a gente ter dúvida, principalmente quando a gente se sente inseguro. O que não é ideal é eu ter dúvida e me sentir insegura o tempo todo numa coisa que eu tenho competência para ter. Esse é o ponto. Eu começar uma coisa nova, eu vou me sentir insegura, eu nunca fiz aquilo. Eu não sei, eu vou ter que aprender. Mas uma coisa que você faz há 10 anos e vira e mexe você fala, será que eu vou dar conta de fazer isso hoje? Isso é uma característica da síndrome do impostor, ok? Então, esse é um ponto. Eu estava preparando para estar aqui, né? É sempre difícil falar sobre esses temas, gente, porque de vez em quando a gente se vê em algumas coisas, né? Não tem como a gente escapar disso aqui. Eu estava lembrando de algumas coisas. Eu lembro quando eu entrei na UDF, quando eu comecei a dar aula na UDF, em 2013. Primeira reunião que eu fui, reunião de colegiado, aquela reunião para começar o semestre, e eu cheguei, tinham outros professores, eu não conhecia ninguém, eu era novata, né? Chegando, era contratação, tinha tipo assim, 2 dias que eu tinha sido contratada quando eu estava na reunião, e todo mundo começou a se apresentar. Eles começaram a se apresentar, meu nome é fulano de tal, eu trabalho na UDF tem 23 anos, eu sou fulano de tal, eu trabalho na UDF tem 17 anos,
eu sou fulano de tal, eu trabalho na UDF tem 10 anos. E aí chegou a minha vez, eu me apresentei. Eu falei, eu sou a Adriana e eu trabalho na UDF há 2 dias. Ai, me marcou esse dia. Por quê? E aí começou, todo mundo riu e tal, começou a reunião. E eu lembro que eu passei aquela reunião numa ansiedade louca. Que eu falava, como que eu vou competir com um professor que dá aula há 23 anos? Eu dou aula há 2. Acho que eu tinha uns 3 anos que eu estava dando aula. Eu tinha dado 1 ano no mestrado, olha só, e tinha dado mais 2 anos depois. Eu tinha 3 anos que eu estava dando aula. Como que eu, com 3 anos de docência, vou me comparar com uma pessoa de 23? Olha só, de fato eu nem deveria fazer isso. O ponto é, eu estar sentada naquela cadeira, naquele dia, não tinha sido ao acaso. Eu tinha feito uma graduação em psicologia, depois eu tinha feito uma pós-graduação, eu fiz uma formação, aí eu fiz um mestrado e eu estava entrando no meu doutorado quando eu entrei na UDF. Ou seja, eu estava num lugar, né? Já tinha 1 ano que eu estava no meu doutorado. Eu sabia que eu estava ali, eu tinha participado de uma banca, eu tinha selecionado por um grupo de professores. Mas por que insegurança, então? Isso é uma característica da síndrome do impostor. Essas pessoas acabam, muitas vezes, tendo um medo constante. Fica no medo constante de ser descoberto. O problema, gente, é que quando você fez alguma coisa errada e você fica com medo de você ser descoberta, é até plausível. O problema é que as pessoas que têm ansiedade vão entender o que eu estou dizendo. Você entra no aeroporto e você vai passar por uma revista lá na polícia e o policial pergunta, você tem droga? Você fala, não. E você fala, meu Deus, será que eu não tenho uma droga mesmo escondida em algum lugar que eu não vi? Isso porque você não usa droga. Isso é uma característica do quê? Isso é uma característica da ansiedade, ok? Ou seja, que é esse medo constante, né? Você nem tá com droga ali, mas agora naquele momento no aeroporto, só porque te perguntaram, você sentiu aquele frio na barriga e seu coração deu aquela acelerada básica. Gente, tem um programa que eu assisto, não sei se vocês assistem ou não, mas chama Operação Fronteira. Já ouviram falar desse programa? É um programa brasileiro, super recomendo, super me divirto. E a Operação Fronteira são operações da Polícia Federal, da Receita Federal nas fronteiras. E aí teve um caso que foi em Mato Grosso, eles param os ônibus, né? Tem muito tráfego e tal, eles param os ônibus. E eles pararam lá um ônibus, o policial entrou, o policial federal entrou. Quando ele chegou perto do menino, o menino estava sentado no final do ônibus, assim, na última fila. Ele chegou perto do menino e o menino estava tremendo, assim, mostrava o menino tremendo. Aí o policial chegou e falou assim, você tá muito nervoso, você tá com droga? Olha só, imagina, você tá numa fronteira, você tá atravessando fronteira num lugar que tem muita droga, que tem muito contrabando, que tem muito descaminho, e você ainda tá nervoso? Por que você tá nervoso? E aí o menino falou assim, não, eu tenho crise de ansiedade, Tadinho, gente, chega da pena. Ele falou, não, ele tava tendo uma crise, ele tava numa crise de ansiedade naquele momento, e ele ficava apontando assim, tremendo, apontando, sabe, para a cadeira da frente, assim, que era o cara da frente que tava com coisa. Mas olha só, imagina, eu não tenho droga, por que eu vou tremer diante da Polícia Federal? Se você tiver ansiedade, você sabe que isso tem muita chance de acontecer. Porque a ansiedade é um medo irracional. Então, não faz sentido você falar, calma, não precisa ficar nervosa, você fez que você não... A cabeça não funciona assim quando você está numa crise. Vamos trazer isso para a síndrome do impostor. Como que isso acontece? Imagina você o tempo todo, vamos considerar no seu trabalho, então você trabalha com uma coisa que você é muito competente e reconhecido, mas você acha que você é uma fraude, ok? E você trabalha continuamente nesse lugar com medo de alguém te desmascarar. O que isso vai produzir é que você começa a ter uma relação com o seu trabalho, por exemplo, que envolve ansiedade. A gente não sabe por quê, que às vezes uma coisa que a gente começa achando muito legal, daqui a pouco vira um inferno na nossa vida. Às vezes a gente condicionou aquilo à nossa ansiedade. Então era legal até você começar a se preocupar com o que as pessoas da academia estavam pensando de você. Era legal até você pensar se as pessoas iam avaliar ou não
o peso que você coloca na máquina da academia. Ah, Adriana, as pessoas não pensam isso. Claro que pensam, gente. Por isso que a nossa profissão existe, por isso que nós somos psicólogos. Quando a pessoa tem o síndrome do impostor, ela pode começar a ter uma relação com o trabalho dela que seja uma relação permeada por ansiedade. Aí daqui a pouco atender começa a ficar um saco. Aí começa a dar o horário de você atender, você fala, ai, não queria atender. E aí inúmeros problemas vai acontecer a partir disso, né? Não vou nem me prolongar muito nisso aqui. Uma outra coisa que é muito comum em pessoas que têm síndrome do impostor, que tem essa característica muito forte, é perfeccionismo. Sabe a pessoa que faz, refaz e às vezes decide nem entregar porque não estava bom? Se você se encaixa nesse quadro, você é um perfeccionista. Ah, mas tem gente que deixa de entregar? Quantas pessoas deixam de defender um TCC porque acham que estão ruim e que vão reprovar? Quantas pessoas desistem antes de tentar porque elas têm certeza que elas vão fracassar? Isso é uma avaliação muitas vezes errada do próprio desempenho. Você vem de um desempenho que você não reconhece e todo desafio se torna um desafio meio surreal, parece. E aí você vai fazer, porque se você é perfeccionista e chegou na sua mão, você quer fazer e você quer fazer bem. Ok. Só que você faz e nunca tá bom. Essa é uma característica do perfeccionista. Ele nunca termina e fala, nossa, ficou muito legal isso aqui. Ele termina e fala, aquela curva ali, ó, podia ter sido diferente, ia ter ficado um pouco melhor. O perfeccionismo é uma característica de alguém que muitas vezes não aceita quem é, não reconhece quem é e não é grato por quem é. Porque uma das características que o perfeccionismo, vale até a pena depois fazer uma live só sobre isso, mas uma das características e de sofrimento que o perfeccionismo traz é que essa pessoa entra num grau de autoexigência que ela nunca é suficiente. Nada que ela faz tá bom. Imagina, nada que você faz tá bom. Ah, mas tem coisa que ela faz que tá bom, mas ela não acredita. Por isso a síndrome, olha só. Vou te dar um exemplo aqui. Você apresenta um seminário na faculdade, você que é perfeccionista, você sabe com quem eu tô falando. Então, olha só, você é perfeccionista, apresenta um seminário lá na sua faculdade, termina o seminário, seus colegas chegam perto de você e te parabenizam. Oi, Mirna. Mirna tá lá o curso dela, que ela tá dando um curso. Sigam a Mirna, hein, gente? Fez faculdade comigo aí. Mirna tá lá dando o curso dela e ela termina o curso, as pessoas dão parabéns pra ela, que ela arrasou. E o que acontece? Ela acha de lá saindo falando que foi uma merda. Não, mas peraí. 20 pessoas deram um feedback que foi bom. Por que ela acha que foi uma merda? Por causa da autoexigência. Por causa do perfeccionismo. Não, é porque as pessoas sabem, é porque as pessoas não sabem direito, mas se tivesse alguém aqui que soubesse, ia entender que eu não tinha sido bom. Gente, isso é uma das coisas que geram muito sofrimento. Imagina você passar a sua vida inteira sentindo que nada que você faz é bom o suficiente. Isso é o que as pessoas perfeccionistas vivenciam. Então, elas estão sempre numa cobrança e não é incomum essas pessoas eventualmente duvidarem até do amor. Porque elas acham que elas têm que ser tão boas o tempo todo, elas são tão orientadas a resultados o tempo todo, que será que essa pessoa me ama mesmo? Né? Será que eu mereço ser amada? Porque eu não faço tudo tão direito? Olha só, vem muitas vezes de uma história aí de condicionamento que a gente tem muito na nossa cultura, de desempenho e amor, né? Acho que vale a pena fazer um parênteses rápido sobre isso. A gente, principalmente agora, tá? Eu acho que isso sempre foi, sou da década de 80, isso já existia na década de 80, desempenho era valorizado, né? Era reforçado. Eu acho que agora tá um pouco pior que isso, né? Porque você ainda tem que ter desempenho em rede social, além de ter desempenho na sua vida. Mas tudo bem. Então, você tem que ter desempenho. Ah, como assim, Adriana, você tem que ter desempenho? Você viaja se você vai bem na escola. Você ganha presente do Papai Noel se você foi um menino bonzinho. O que é ser um menino bonzinho? Seguir a regra dos seus pais?
Olha só, a gente vem numa história social que a gente vai condicionando o amor a desempenho. E aí chega um momento na nossa vida adulta, se isso ficou muito exacerbado, se esse perfeccionismo está muito exacerbado, o que vai acontecer com a gente? A gente também condiciona. Então, como eu não acho que eu consigo fazer tudo perfeito como eu acredito que eu deveria, o que eu faço? Eu me cobro, eu não me sinto suficiente. As pessoas falam, eu não acredito. Ok? Então, a pessoa fica num looping aqui, muitas vezes buscando uma coisa que ela já tem, buscando um amor que já vem, mas ela não consegue reconhecer, exatamente por conta desse condicionamento aqui. Não sei se faz sentido para vocês. Quarto ponto, desvalorização das próprias conquistas. Também envolve muita autocrítica, né? Eu acho que essas duas coisas acabam, de certa maneira, se relacionando. O que é essa desvalorização das próprias conquistas? Você termina um mestrado, as pessoas vão te dar parabéns. Parabéns, você terminou seu mestrado. Ah, não foi nada demais. Como assim não foi nada demais? Por que a gente fala isso, gente? Sério, na boa, quem fez mestrado aí sabe o perrengue que é o negócio. Eu no final do meu mestrado, eu já tava trocando dia pela noite, porque o que eu descobri, gente? Quem não sabe, deixa eu te contar, a noite é muito silenciosa, a gente sabe, né? E o dia era muito barulhento para mim trabalhar, então eu trabalhava até 4, 5 horas da manhã, dormia, à tarde comia e tal quando eu acordava, e à noite eu continuava no final da tarde. É um perrengue danado, você lê coisa pra caramba. Ah, fala sério, você que tá me ouvindo aí, que você fez graduação, às vezes pós, você sabe o perrengue que foi? E, gente, quanto trabalho em grupo que você teve que respirar fundo para não gastar seu réu primário? Olha só, a gente tem luta para conquistar as coisas que a gente conquista, você ralou para passar no concurso que você tá, para ter a graduação que você tem, para ter a vida que você tem, aí alguém vem comentar com vocês e falar, ah, não, isso é besteira. Ou, deixa eu te fazer uma pergunta. Se nesse momento aqui, terminando a live, ou agora mesmo, você pudesse fazer uma lista de todos os seus feitos, de todos os seus sucessos, faz isso. Quantos vão aparecer na sua lista? Quantas coisas a gente fez e a gente conquistou e a gente acha que não é nada demais? E isso é muito louco, porque hoje eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Muitas vezes a gente vem de uma história de muita crítica. Não é incomum a gente ver pais criticando crianças, né? Na década de 80 isso era meio que autorizado ainda, assim, fazer isso publicamente. Acho que agora também, né? Não sei, mas vamos lá. E aí você passa uma vida recebendo crítica. Você passa uma vida falando que você é burro, que você não aprende, falando que você... Eu lembro disso, algumas coisas marcam, né? Qualquer dia, eu já falei que eu vou contar uma história aqui, qualquer dia eu conto. Mas eu comecei a falar muito tarde e há pouco tempo atrás eu descobri, entre algumas coisas, que eu tenho dislexia. Falei, podiam ter me contado isso lá atrás. Nem parece, né, gente? Mas assim, tava até conversando com a minha irmã esses dias, eu percebo, eventualmente eu falo errado, eu troco sílaba. Quando eu escrevo isso fica mais nítido, mas é até mais fácil de perceber. Mas eu percebo, às vezes as pessoas não percebem, mas eu percebo se é uma palavra errada ou outra, uma sílaba trocada. E o que acontece? Quando eu tô muito nervosa, se eu estiver ansiosa, aí que isso aparece mais. Então, às vezes eu gaguejo, já aconteceu de eu gaguejar. Troco, começo a trocar, falar muito errado, eu falo, nossa, tô muito ansiosa. Então, acaba que é uma dica. Olha só, nem sei porque que eu falei isso. Estava conversando com a minha irmã sobre isso, desvalorização das próprias conquistas, blá blá blá. Comecei a falar tarde, dificuldade, não sei o quê. Peraí que eu viajei. Ah, lembrei. Aí eu tava no mestrado, então olha só. Comecei a ler, fiz lá minha escola, terminei o colégio, fui para graduação, fiz psicologia na Católica, depois fiz formação no IBAC, depois fiz uma pós na Católica, e aí depois disso eu entrei no mestrado. Então, quando eu entrei no mestrado, eu tinha alguns anos de vida acadêmica, certo? Sem considerar que do prezinho até aquele momento. E eu comecei a fazer mestrado, e quem faz mestrado sabe que o perrengue lá é puxado. E aí eu lembro um dia que eu
que eu fiz uma prova, estava no final do primeiro ano, fiz uma prova, e quando a professora me devolveu a prova, ela escreveu assim do lado da minha prova, da minha questão, de uma questão minha específica, ela escreveu assim, você é analfabeta? E com uma interrogação. Gente, eu não sei o que você faria, mas eu chorei. Eu chorei muito, chorei, fui pro carro, chorei. Chorei. O que eu pensei? Vou largar. Falei, eu não tenho condição de fazer mestrado. Ela tá certa? Olha só, ela tá certa. E aí eu fiquei nessa, chorei. E aí uma pessoa veio falar comigo e tal, assim, tava naquele processo, né, de sofrimento intenso e tal. E aí uma colega minha veio falar comigo, não, você sabe que fulana fala as coisas meio na brutalidade, papapá. Eu falei, não devia estar aqui, entendeu? Tipo assim, imagina, a pessoa tem dislexia, quer ser professora, fala sério. Na época eu não sabia, mas eu acho que se eu soubesse eu teria falado isso pra mim naquele momento. E aí ela começou meio que me lembrar, ela falou, pô, mas você já me falou isso, você me falou isso. Aí ela falou, pô, você teve uma graduação, você fez uma pós. Aí sabe qual foi a minha resposta na hora? Todo mundo faz. Olha só, a famosa resposta, todo mundo faz, é uma resposta que você desvaloriza o seu mérito daquilo. Você tira o seu mérito do esforço do que você conquistou. Não é qualquer um faz. Gente, e hoje eu tenho tentado entender isso de uma maneira mais profunda. Mas assim, não é todo mundo que tem mestrado. Sabe qual que é a realidade? A gente vive num país que nem todo mundo sabe ler. Essa é a realidade. Então, às vezes você está terminando a graduação e fala, eu não sei nada. É uma sacanagem você falar isso. É uma sacanagem até com as pessoas que não tiveram a oportunidade que a gente teve. E muitas vezes, isso que a síndrome do impostor faz, não sei se vocês conseguem ver. Então, você tem lá um processo que foi um processo de conquista, ok? Então, você está num processo que é um processo de conquista, você conquistou aquele negócio, e aí você fala, qualquer um faz. De vez em quando eu entro nas crises do, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Que eu tenho essas crises de vez em quando, gente. Ai meu Deus, o que eu tô fazendo? E de vez em quando vem a crise do que eu tô fazendo, sabe o que eu falo pra mim? O que você tá fazendo? O que eu faço há 20 anos. É isso que eu tô fazendo. Olha só, tem 20 anos que eu atendo. É isso que eu tô fazendo. Mas isso aí que você faz, todo mundo faz. Às vezes eu dou uma palestra e tal, termino, o pessoal, que legal, foi massa. Eu penso, mas isso aí todo mundo faz. Aí sabe o que eu falo pra mim? Se todo mundo fizesse, não seria 1 falando para 100, seria 100 falando para 1. E é esse a coisa que a gente precisa trabalhar, sabe? Por quê? Porque olha só, às vezes esse é um grande problema quando a gente fala do síndrome do impostor e algumas questões relacionadas à saúde mental. Porque tem alguns momentos que quem se torna o grande problema da nossa vida é a gente. Porque olha só, quando eu cresço num contexto de muita crítica, e agora eu não estou mais nesse contexto e eu continuo criticando, é a mesma coisa da sua mãe ter morrido e a voz dela continuar viva dentro de você. Infelizmente, nós fazemos isso na nossa vida adulta. A gente cala a nossa voz da criança e a gente pega a voz dos adultos da nossa vida e a gente traz como repetição. Vai dar merda, gente, claro que vai dar merda. E aí a gente começa a se tratar como a gente não queria ser tratado desde o início. Só que agora quem está fazendo o papel de carrasco é você mesmo. Isso acontece toda vez que você desvaloriza uma conquista. Às vezes, né, em terapia, o que a gente precisa até ensinar alguns pacientes a fazerem? Você precisa aprender a celebrar a conquista. Tem que celebrar. Tirei nota boa, estudei, passei, massa, vai conquistar, entendeu? Vai celebrar. Vai fazer o quê? Sei lá, vai tomar um banho de cachoeira. Vai fazer uma trilha. Vai chamar os amigos para uma resenha na sua casa. A gente perdeu esse costume, né? A nossa cultura já teve mais rituais. A gente tem poucos ritos hoje em dia. Acabou a festa de 15 anos, eu acho, né? Alguns ritos que eram muito marcados na nossa cultura, eles desapareceram. Qual que é o problema deles terem desaparecido? É que muitas vezes a gente começa a não ter marcos de vitória na nossa vida,
sabe, de conquista, aí a gente vira um poço de autocrítica. Então, esse é um grande problema de pessoas que têm síndrome do impostor. Quinto ponto aqui, pra gente poder avançar, que meu tempo tá correndo atrás de mim. Evita novos desafios. Então, você tá lá no seu trabalho. Isabela contou pra gente que ela tá fazendo mestrado. Isabela tá lá no mestrado. Sendo num ambiente acadêmico super aversivo, né? A gente pode falar aqui entre a gente. Então, você tá lá num contexto super aversivo e Isabela tá lá. A Isabela tá lá porque ela fez uma prova, gente. Isabela não chegou na UNB e falou, eu posso ficar aqui com vocês? Não, ela teve que fazer uma prova para estar ali. Uma prova que envolvia proficiência em inglês, uma prova que envolvia proficiência na matéria que ela estava fazendo, uma prova que envolvia proficiência em metodologia, normalmente, só se as coisas mudaram. Ela tem competência para estar ali. Mas ela entra naquele contexto e começa a porrada. Imagina, começa crítica. Aí alguém vira para ela e fala assim, a gente vai ter a Jaque, vai ter Jaque na UNB, hein, gente, em abril desse ano. E aí vai ter a Jaque lá na UNB em abril, e a gente queria que você coordenasse. Isabela fala, quem, eu? Não, como assim? Se eu já me sinto inseguro fazendo o que eu faço, como que eu vou pegar uma coisa que eu ainda não sei fazer? Muitas pessoas vivem estagnadas nas suas carreiras, não é porque elas não tiveram oportunidade de crescer, é porque elas tiveram medo de crescer, ok? Como? Por quê? Como que isso apareceu na vida delas? Pessoas que evitam desafio estão, na verdade, evitando o crescimento. É o crescimento, é o desafio que nos faz crescer. Então, deixa eu voltar essa ideia. Pessoas que evitam novos desafios, elas evitam o crescimento. Por que isso? O crescimento envolve você estar num lugar que você ainda não tem domínio. Quando tem, sei lá, 3 anos que eu faço live, 4 anos que eu faço live, e vira e mexe eu tô desconfortável. Mas já tem 4 anos que você está fazendo. Pois é, talvez vou precisar fazer 10 para estar confortável totalmente. Mas eu tô aqui, muitas vezes desconfortável. Tem paciente que eu atendo que eu me sinto desconfortável. Por quê? Porque é um desafio novo. Porque é um negócio que eu nunca vi, que eu vou ter que estudar. E aí o que você faz? Tem psicólogos que não atendem. Não, esse caso aqui eu não vou atender porque eu nunca li sobre isso. Lê agora, por que não? A gente fica na evitação. O problema é que a evitação produz a estagnação na nossa vida. Então, às vezes a pessoa não cresceu, não é porque ela não quis. Perdão, ela não cresceu não foi porque ela não podia crescer, ou não tinha potencial para isso, ou não tinha capacidade para. Ela não cresceu porque ela evitou todo o desafio que aparecia. Eu falo isso, quero contar isso, e esse ano eu tô com um pouco dessa ideia na minha cabeça, vamos ver como vai ser. Teve um ano na minha vida que foi o ano de 2018. 2018 foi 2018. Em 2018 eu tomei uma decisão no início do ano. Eu falei, esse ano vai ser o ano do sim. Vão me convidar para fazer coisa que eu nunca fiz, eu vou falar sim. Gente, 2018 foi um dos anos que eu mais cresci profissionalmente. Se eu não cresci em termos só de salário, assim, cresci um pouquinho, mas nem tanto, mas eu acho que foi o ano que eu mais cresci em termos de aprendizagem. Comecei a dar aula numa faculdade, e eles falavam, Adriana, você pode criar a clínica? Eu falei, posso. Você já fez? Eu falei, não, mas eu aprendo. Aquele ano eu passei o ano falando, não, posso sim, já fez? Negativo, mas eu aprendo. Eu não nasci sabendo falar, demorei 6 anos para saber falar, imagina. Criança demora 2, levei 6 anos para isso. A gente não pode aprender, a gente não nasceu sabendo andar. A gente não sabeu nascendo tomar banho, nem trocar de roupa. Coisas básicas que a gente faz hoje que a gente nem pensa. Você não nasceu sabendo escovar o dente. Quando você vê, você já está com a escova na sua boca. Por que a gente não pode aprender coisas novas? O problema é que muitas vezes quando nós somos acometidos com a síndrome do impostor, o que produz isso na gente?
a gente passa a evitar desafio. Você passa a evitar desafio, você passa a ficar estagnado. Sem desafio, não existe crescimento. Tudo bem até aqui? Quais são as consequências, né? Tá, eu tenho síndrome do impostor. O que isso pode produzir em mim de tão ruim a ponto de eu precisar melhorar? Primeiro, isso acaba com a sua autoestima. Se você tá o tempo todo num lugar, duvidando que você poderia estar ali, duvidando que você tem capacidade para estar ali, você vai se sentir péssimo o tempo todo. E querendo ou não, a nossa autoestima fala muito sobre aquilo também que a gente é capaz ou não de conquistar. Muitas vezes a gente não conquista, não é porque você não poderia, mas é porque você acha que você não poderia. Essa é a diferença. E isso está muito relacionado à nossa autoestima, ok? Ansiedade, né? Se eu fico num medo contínuo, ansiedade, muitas vezes depressão. Pessoas que têm síndrome do impostor, que se sentem uma fraude, elas têm muitas vezes dificuldade de sair de relacionamento abusivo. Gente, por que as mulheres, né? Eu acho que o caso da Ana Hickman foi um caso que trouxe essa discussão novamente para a mídia, que não sofre violência doméstica quem é preto e pobre, não. Não é porque a pessoa é pobre que ela vai sofrer violência doméstica. Quem sofre violência doméstica é a mulher numa cultura machista. Esse é o ponto. Ah, mulher bonita, mulher rica, não precisava do cara pra nada, por que tá apanhando? Às vezes não tem autoestima. Às vezes se sente uma fraude. Olha só, são tantas coisas que podem acontecer. O que vão pensar de mim se eu sair desse casamento? Porque a gente vive num país ainda que todo mundo pode dar opinião. A gente tá no mundo, né, agora? Então a gente vive num mundo que todo mundo pode dar opinião. O cara bateu lá na mulher, lá do Nordeste, que espancou a mulher que estava grávida, ganhou 200 mil seguidores. Quando a notícia espalhou. Esse é o país que a gente vive, gente. Essa é a realidade. Difícil falar sobre isso, mas essa é a realidade. Então, tem um monte de mulher dando conta de tudo e mais um pouco e se sentindo fraude. Por quê? Porque isso tem que dar certo o tempo todo, precisa fazer acontecer o tempo todo. Então, a gente vive numa cultura que ainda é difícil para a mulher falar que ela apanha. Que ainda é difícil para a mulher falar que ela sofre violência. Essa é a realidade. A gente tem dificuldade de sinalizar que a gente sofre violência. Por quê? Você tem certeza? Você não acha que você pode estar interpretando mal isso que aconteceu? Assédio moral é um crime. Quantas empresas conseguem de fato aplicar assédio moral? Como que você prova que o seu chefe de fato falou uma coisa que... Olha só as coisinhas que tem nesse aqui. Ou seja, isso é um sinal. Às vezes você tá numa relação que você sabe que você precisa sair e você não consegue sair. Isso tem a ver com a sua autoestima, isso tem a ver com a sua autoconfiança. Enquanto você às vezes não trabalha isso, de fato você não vai conseguir sair. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, psicólogos aí de plantão. Às vezes você está atendendo um caso que tem relacionamento abusivo e você está doido para o seu paciente sair. Tenha paciência. Como? Não adianta ele sair e daqui a pouco ele entrar em outro. Ele só vai ter condição de sair sem entrar em outro se você conseguir trabalhar autoestima, segurança, autoconfiança, capacidade que ele pode ter outra pessoa assim na vida dele. Trabalhar habilidades sociais muitas vezes, porque ele precisa saber conversar com alguém que ele de fato tem dificuldade. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes alguns problemas que a gente vê no consultório envolvem outras coisas que a gente tem que trabalhar nos bastidores. Então fica uma dica aí para você. Olha só, pessoas que têm síndrome do impostor, elas vão ter mais chance de se auto-sabotarem. Significa que todos os autossabotadores são pessoas que têm síndrome do impostor? Não necessariamente. Você pode se auto-sabotar se achando o máximo. Você acha que você é o deus da cocada preta e está se lascando entre dia e sai dia. Você é um autossabotador, mas você não tem síndrome do impostor. Mas se você tem a síndrome do impostor, aumenta as chances do boicote. Por quê?
Porque se você está no lugar que você acredita que você não deveria estar, a gente mesmo dá um jeito de tirar a gente. Você já deve ter passado por isso alguma vez. Então, olha só. Uma pessoa que tem síndrome do impostor, ela tem mais chance aí de vir para um padrão de autossabotagem. Até para reforçar o pessoal que está inscrito, né? Essa semana vai ter um mini curso, quinta e sexta agora. Tivemos muita demanda aí, depois a gente vai passar mais informações, montamos um grupo para passar algumas informações também, mas dia 11 e 12 agora de janeiro, o curso aí o ciclo da autossabotagem já tá pronto, gente, esperando quinta-feira para poder conversar com vocês. Vamos lá, voltando, né? Beleza, vamos imaginar que você tá me ouvindo e falou, realmente eu tenho um pouco aí do negócio de síndrome de impostor, ou você tá trabalhando com um paciente que tem, ou você mesmo, né? A gente também enfrenta os nossos próprios demônios aí na vida. Como que eu trabalho, né? Como que eu começo a resolver esse problema? Primeira coisa, eu acredito que eu vou falar bastante sobre isso com você esse ano, mas a primeira coisa, você precisa começar a se tratar melhor. A gente se trata muito mal, de maneira geral, ok? Não são todos, mas de maneira geral a gente se trata mal. Mal como? Pense nas coisas que você fala para você e pense se você falaria isso para uma criança. Provavelmente não. Olha só, a gente fala coisas para nós mesmos que a gente não fala nem para um amigo, que a gente às vezes não fala nem para quem a gente não gosta. Às vezes a gente vê a pessoa se lascando e fala, poxa vida, a gente precisa aprender a se tratar melhor. O que é isso? Deixa eu te falar isso aqui de uma maneira muito prática. Sabe essas conversinhas fiadas que a gente fica tendo a gente com a gente mesmo? Você precisa melhorar essas conversas. Você precisa melhorar suas respostas. Você precisa melhorar suas interações, né? Às vezes já dei esse exercício para alguns pacientes algumas vezes. Como que eu faço isso? Imagina que você está conversando com uma criança de 5 anos. Quando você cometeu um erro, que você quiser conversar com você sobre aquilo, imagina que você está conversando com uma criança de 5 anos. Como que você conversaria com ela? Às vezes o exercício que eu faço comigo quando eu faço uma coisa que eu não gostei, eu converso comigo como se eu fosse psicóloga, tipo me atendendo. Aí eu falo, porque eu tô brava. Eu falo, tá, mas me fala um pouco mais sobre isso. A gente precisa melhorar os nossos diálogos internos. São nos nossos diálogos internos que dá a chave para mudanças de muitas coisas. Né? Não vou me aprofundar muito nisso, mas esse é um cuidado que você precisa ter. Então, melhore isso, melhore a maneira de você se tratar. Tem um livro muito bom, O Caminho do Artista, vou até pedir para minha social media postar aqui daqui a pouco nos stories. Esse livro é um livro excelente, Caminho do Artista. Eu li ele na pandemia, foi muito bom, me ajudou muito, e foi um livro muito legal. É um livro para artistas, eu não me considerava uma artista, mas eu decidi encarar o desafio. E é um livro que fala coisas, e cada semana ele vai passando um conjunto de tarefas. Então você tem que ler um capítulo por semana, e cada semana ele te passa um conjunto de tarefas. E sabe qual que é uma das tarefas que ele passa, que eu achei muito legal? Você tem que ter a hora com você mesma, que é o encontro com o artista. Então você tem que se levar para fazer alguma coisa, me levar para tomar um café, eu tenho que me levar para passear, eu tenho que me levar para ver uma paisagem, eu tenho que me levar para ter um momento eu comigo mesmo. A gente precisa começar a fazer isso. A gente quer que as pessoas fiquem com a gente não aguenta ficar com a gente. A gente tem que conseguir ficar com a gente. Quando for gostoso estar com a gente, é gostoso estar com as outras pessoas também. Ok? Então, assim, melhore. Se essa é uma coisa que você tem dificuldade, comece a trabalhar isso na sua vida. Tudo bom? 2. O que fazer? Registre e reconheça os seus feitos, ok? Registre e reconheça os seus feitos. Como assim? Anota. A gente precisa anotar. Sabe, eu adoro fazer lista. Deixa eu te mostrar, essa aqui foi minha lista da manhã. Então, como você pode ver, eu tava com meu dia cheio de coisas para fazer. Eu tinha várias tarefas para fazer. E deixa eu ver, ao que tudo indica, eu consegui fazer tudo dessa minha lista. Aqui atrás tinha mais algumas coisas, mas não era tão urgente, então.
A lista prioritária era essa. Adriana, por que você gosta de fazer lista? Posso ser muito sincero com vocês? Eu gosto de fazer lista para riscar. Que aí eu termino, quando eu termino a atividade, eu falo, ó, isso aqui, ó. Rasei, acabei, fechei. Quando eu termino o dia com a minha lista riscada, eu falo, arrasou, Adriana, fizemos tudo. Isso aqui, não, isso aqui a gente deixa para amanhã. A gente precisa aprender a celebrar. Isso é você celebrar. Sabe? Que você acordou bem? Você quer ver uma coisa que eu sempre celebro? Talvez alguns me entendam, outros não. Mas, sem sacanagem, toda vez que eu volto à academia eu penso, arrasou. Amanhã tem mais. Eu falo, não, vamos pensar sobre isso agora não. Olha só, para o meu irmão que é viciado em atividade física, minha cunhada hoje, gente, olha, não acreditei nisso. Eu achando que eu tinha arrasando, acordando às 5h30 da manhã, indo para academia às 6 e pouco. Aí quando eu peguei meu celular que eu vi, minha cunhada estava na academia, ela estava saindo para academia, era 4h57. Eu não sou o grupo dos 4h57, mas eu sou o grupo que entende que a academia é importante, eu preciso fazer. E eu conquisto, e eu celebro quando eu faço. A gente precisa aprender a celebrar pequenas coisas, coisas do dia a dia, sabe? Manteve a dieta aquele dia, não sai para comer pizza para comemorar, mas se dá parabéns, fala, poxa, a gente conseguiu, foi um dia difícil. A gente precisa aprender, às vezes até reconhecer quando os dias difíceis passam. A gente tem momentos de crise na nossa vida que são muito difíceis. Quando você sai do outro lado, você tem que colocar isso como sucesso. Sucesso de 2023, qual que foi? Terminei o ano viva, vamos celebrar. É sucesso, você não está aqui para contar um outro dia, uma outra história. A gente precisa aprender a reconhecer. A nossa parede, a nossa cabeça, a gente precisa saber memorizar muito mais as coisas que a gente conquistou do que a gente não conquistou. Tem um versículo na Bíblia, não vou lembrar dele agora, mas tem um trecho na Bíblia que eu gosto muito, que é o trecho de Lamentações. É um trecho de Lamentações. Ele fala, escreve as coisas que te trazem esperança, porque o negócio estava tão difícil que a pessoa não estava conseguindo mais ver nada de bom no mundo. Deus falou, escreve para você lembrar. Olha só, por que eu preciso escrever para lembrar? Porque tem dia que a gente esquece. Quando vem as noites escuras na nossa vida, a gente esquece que tem sol. Então você precisa escrever que teve sol no ano anterior. Você precisa escrever que você sobreviveu aquele ano e ele foi difícil também. E que você achou que você não ia dar conta. E provavelmente a gente teve essa mesma sensação quando a gente entrou na primeira série e fez a nossa primeira prova. A gente precisa se lembrar das nossas conquistas. A gente precisa se lembrar dos nossos feitos, por menores ou maiores que eles são. Terceiro, compartilhe os seus medos. Se você não tem um terapeuta para chamar de seu, que é uma pessoa que a gente acaba compartilhando os nossos medos, você precisa ter um amigo para chamar de seu. Ou você precisa ter uma família que você veja neles uma família para chamar de sua. O que eu quero dizer com isso? Todas as coisas são maiores na nossa cabeça. Todos os monstros são maiores na nossa cabeça. Todos. Não tem nenhum que é menor. Todos são maiores. Já brincou de sombra na parede? Quem já brincou com vela? Né? Põe a vela, faz a sombra. Quando eu era criança eu brincava disso quando acabava a luz. E você fica fazendo imagens na parede. A imagem na parede, ela é muito maior que a minha mão. É a mesma coisa na nossa cabeça. Os problemas na nossa cabeça são muito maiores. As crises na nossa cabeça são muito maiores. Compartilhe seus medos. Teve uma live que eu fiz ano passado, não vou nem lembrar qual que era. Eu acho que era sobre autoestima e autoconfiança, se eu não me engano. Mas eu fiz essa live. E fiz a live, tá aí gravada aí no Insta, se você quiser ver depois. E quando eu terminei essa live, eu pensei, que merda. Meu pensamento foi, que merda. Nossa, eu terminei a live assim, desliguei assim, eu tava destruída, gente. Eu desliguei, eu baixei minha cabeça assim. Eu falei, eu não acredito que eu fiz isso. Eu falei, meu Deus, foi horrível. Foi horrível. Aí eu saí daqui, saí do escritório, cheguei na sala,
Minha esposa falou, ai, como, e aí? Eu falei, foi horrível. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, eu não sei. Eu falei, eu não sei. Eu falei, mas foi horrível. Ela falou, Adriana, não deve ter sido horrível. Eu falei, porque você não viu. Se você tivesse visto, você ia ter visto que foi horrível. No outro dia ela falou comigo, olha, eu vi a live não foi horrível. Aí, passou um pouquinho, uma pessoa me mandou mensagem. Falou, Adriana, vi sua live ontem de autoconfiança e autoestima e autoconfiança. Nossa, sua live foi maravilhosa. Gente, eu comecei a rir e respondi ela rindo. Eu falei, você não vai acreditar, eu tive uma crise ontem. Que essa live foi a pior coisa que eu tinha feito em toda a minha existência até aquele dia. Ela falou, não, ela falou, por que você achou isso? Eu falei, ela falou, não tem nada a ver, não sei o que, não. Depois eu assisti a live de novo com outros olhos. Não, sei lá, não tinha sido tão horrível como eu imaginei naquele momento. Nem tinha sido horrível. Mas olha só, a gente faz isso. A gente, é importante compartilhar. Ah, por que você vai compartilhar que você tá com medo? Às vezes para outra pessoa falar, não precisa ter medo. Gente, ouvir isso é importante. A gente acha que não, mas é importante. As crianças até hoje correm para a cama dos seus pais. Estamos no auge da tecnologia. Quem tem filho sabe, criança pequena, 3, 4, 5 anos. Quando eles têm medo, eles correm para onde? Correm para o colo dos pais, é onde eles confiam. Ter alguém para você correr, para você compartilhar os seus medos, fazem muita diferença para a nossa saúde mental. Então você precisa ter um psicólogo para chamar de seu, ou um amigo para chamar de seu, ou um lugar que você possa ter uma troca honesta com alguém, de maneira que a pessoa possa ver que você tem medo, que de vez em quando você acha que aquilo foi péssimo. Gente, eu já terminei live aqui, eu tenho testemunhas de chorar, de falar, não, foi muito ruim, nossa, assim, exagero meu, eu sei que é exagero meu. Mas na hora que você tá ali, você só tá no medo. Vira e mexe, às vezes aluno pergunta, às vezes paciente pergunta, mas você tem tanta segurança para falar, às vezes eu tô com medo. Faz parte, né? Não evitá-los que é o mais importante. 4, deixa eu caminhar aqui pro final, meu tempo tá acabando. Construa sua autoconfiança. Como que eu vou fazer isso? Começa a fazer lista. Sabe o que acontece? Às vezes o nosso dia é tão veloz, atropelado, a gente faz tanta coisa, que a gente às vezes nem tem dimensão da quantidade de coisa que a gente faz. Gente, depois que eu virei oficialmente dona de casa, assim, mulher casada com 3 bichos, eu não sabia que dava tanto trabalho. Já tinha me contado, eu já morava sozinha. Mas parece que quanto mais pessoas em casa, de fato fica mais difícil você cuidar de uma casa. É coisa pra caramba que a gente faz. É a roupa, é a louça que não termina nunca, aquelas colheres que se multiplica. É a cama que se arruma amanhã já tá bagunçada. É o cachorro que faz cocô, mas ele faz cocô. Olha só, é trabalho infinito. Sem contar com o trabalho que a gente tem na nossa própria vida. Ah, mas eu acho que eu não fiz nada. Você precisa anotar, começa a fazer lista. É uma boa dica. Começa a fazer lista, começa a estabelecer metas. Essa semana eu vou pra academia uma vez. Foi, massa, bati a meta. Semana que vem eu vou 2. Quando eu voltei a malhar, no ano passado, tava parado, voltei, agora eu parei de novo, voltei, né? Mas no ano passado, quando eu parei, que eu não queria voltar de jeito nenhum, eu tive que fazer um combinado comigo. Eu falei, não, a gente vai ficar 10 minutos. Tinha dia que eu ia pra academia, eu ficava 10 minutos e vinha embora. E eu falava, arrasou, vai ficar 10 minutos hoje. Hoje eu fiquei meia hora, olha só como eu evoluí. Imagina, meia hora puxando ferro, tô demais. Me dei parabéns, falei, tá doendo, legal, malhou, é isso aí. A gente precisa celebrar. Quando você quer mudar um hábito, a gente devia tratar a gente como a gente trata a criança, reforçando a cada passo. A gente precisa disso para conseguir mudar comportamento. Então fica essa dica. Olha só, Adriana, eu tenho me tratado melhor, tentado pelo menos. Eu tenho reconhecido meus feitos, eu tenho registrado, eu tenho compartilhado meus medos, eu tenho tentado construir a minha autoconfiança e ainda assim eu percebo que isso me atrapalha. Se esse é o seu caso, nesse momento você precisa procurar ajuda profissional, né? Gente, eu faço terapia desde a faculdade. Se for
para chamar quem faz terapia de louco, minha carteirinha de loucura começou com meus 20 anos, quando eu comecei a fazer terapia. Então, fiz terapia, já tem uns 15 anos de terapia, eu sou uma pessoa bem terapeutizada. E ainda bem por isso, tá? Que eu melhorei muito, agradeço muito a todos os terapeutas aí que me atenderam ao longo do tempo na minha vida. Mas olha só, procura ajuda profissional, entendeu? Gente, é melhor as pessoas acharem que você é louco e você tá são, do que as pessoas acharem que você tá são e você tá louco. Melhor sua saúde mental do que as pessoas estão pensando a nosso respeito. Então, você tá vendo que não tá dando certo? Tá na hora da terapia, procura. Né? Procura um profissional que você conhece. Ah, não consigo pagar? Pede indicação. Tem profissional bom que está começando, tem menos experiência, mas vai te acolher, vai ser legal também. Ok? Então, a gente precisa estar aberto a isso. Como que a gente combate? Vamos lá, para eu terminar essa live aqui com você. Fica aí, tô terminando, hein? Como que a gente combate isso? Primeira coisa. Você precisa lembrar, e você precisa se lembrar, que as suas conquistas não são por acaso. Como é isso? Você, sei lá, amanhã você vai trabalhar. O fato de você estar trabalhando naquele concurso é porque você fez algo que colocou você lá. Outras pessoas também tentaram estar ali, elas não estavam. O ponto, né? Esses dias eu até postei essa frase no Instagram, essas semanas atrás aí, que eu gostei disso. Eu quero terminar falando dessa frase aqui com você, que era assim, ó. Quem te vê livre não sabe a treta que foi se libertar. Quem vê você, sei lá, com seus muitos seguidores, quem vê você lá com o seu salário, ou no concurso que você tá, ou no casamento que você tá, ou com os filhos que você tem, não sabe o preço que você pagou para ter. Não sabe a treta que foi. Você que faz graduação e fez, você sabe o que eu tô dizendo. Quantas tretas que você teve que lidar ao longo de 5 anos de graduação na psicologia? Gente, professor de psicologia adora trabalho em grupo. É um negócio, olha, impressionante. Eu nunca gostei, sou fora da curva nesse sentido. Adoro seminário, adoro. Aí você coloca 7 pessoas, 10 pessoas que não se conhecem, que nunca se vê na vida, para fazer um negócio que elas não sabem, sem orientação, e não acha que vai dar catástrofe? Claro que vai dar catástrofe. Vai dar muita catástrofe. Você sabe o preço que foi ter o seu diploma. Esse é o ponto. E é isso que precisa ser. Quem te vê lá não sabe o preço que você pagou. Quem te vê livre não sabe a treta que foi. Mas você precisa saber. O problema é quando a gente esquece. Porque quando a gente esquece a treta que foi pra gente estar onde a gente tá, a gente deixa de reconhecer quem a gente é. E aí a gente volta perdida. As pessoas começam a nos dizer quem nós somos. E acredite, tem muita gente querendo dizer quem nós somos. Ok? Olha só, vou terminar por aqui essa live. Espero que vocês tenham gostado. Estamos voltando, tá? Então, esse mês aí vamos ter live toda segunda-feira às 8h30. Aqui no Instagram e depois lá no YouTube, o vídeo postado. Quero te dar 3 avisos super rápidos, aguenta 30 segundos comigo, ok? Agora, 11h12, mini curso, o ciclo da autossabotagem. Se você tá inscrito, fique atento, tá? Que eu já tô mandando material, já mandei um livro, já mandei algumas indicações. Então, fica por dentro aí, vamos mandar também o link, tá? Tudo tá ajustado, já tá pronto, o slide pronto, aula pronta. Vou te encontrar aí quinta e sexta-feira, agora essa semana, esse primeiro aviso. Segundo aviso, semana que vem live, vou estar falando sobre como regular a ansiedade. Então, ansiosos, por favor, estarei te aguardando aqui comigo semana que vem, tá? E o terceiro aviso que eu quero te dar é o seguinte. Em março, nos dias, anota aí para você não esquecer, nos dias 8 e 9, vou até anotar aqui que eu não anotei a data, olha só. Dia 8 e 9 de março, eu vou estar dando um curso sobre desvendando traumas. Eu vou falar sobre trauma psicológico. Desvendando traumas da compreensão e intervenção na terapia de aceitação e compromisso. Essa semana eu vou estar começando a divulgar, vão ser 3 lotes, já vou começar a divulgar essa semana agora, as inscrições já vão abrir, e as inscrições vão até março, né, até a disponibilidade dos ingressos.
não vão ser ingressos limitados, então a gente vai ter vagas limitadas, até pela estrutura que a gente está montando. Então fique atento, tá? Daqui a pouco eu já vou colocar o link na bio, e você que tiver interesse, querer saber, o evento já tá lá disponível no Simpla, para você se inscrever. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, Larissa, Esther, Nick, Cida, bom te ver por aqui. Bom, gente, boa semana para vocês e espero vocês aí na próxima semana, na próxima segunda. Até semana que vem. Tchau.